Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente amiga e tão querida. Hoje vamos falar sobre o pão francês. Vamos lá então? No Brasil, o pão chegou com os portugueses na colonização, mas só se popularizou por volta do século XIX. Na época, ele era mais escuro e bastante diferente dos pães europeus, ou do que conhecemos hoje. O pão francês branco é conhecido por sua textura crocante por fora e miolo macio por dentro. Ele é uma excelente fonte de energia devido aos carboidratos presentes na farinha. Além disso, é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina e o ácido fólico. O pão francês é uma ótima fonte de energia, rica em carboidratos e proteínas, além de possuir quantidades significantes de cálcio, ferro, fibras, vitaminas do complexo B, B1, B2 e B5, e minerais, potássio e sódio. O pão é um dos componentes mais desses 7 grupos alimentares básicos necessários para a manutenção e o crescimento da saúde do ser humano. Sem ele, as pessoas teriam que comer uma quantidade muito maior de outros alimentos, muito mais caros, para manter a sua saúde e a sua energia. Um dos alimentos mais populares e antigos no mundo, o pão é praticamente unânime nas mesas brasileiras. Estima-se que 97% da população do país seja consumidora de pão, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Não se sabe ao certo a data, mas cogita-se que o pão tenha surgido há mais de 12.000 anos, na Mesopotâmia, juntamente com o nascimento do cultivo do trigo. Duros, secos e amargos, os pães da época nada se assemelhavam aos que temos hoje. Eles eram assados em pedras ou embaixo das cinzas e lavados inúmeras vezes para serem ingeridos. Porém, quem trouxe o pão francês para o Brasil foram os portugueses. O pão, presente em todos os lares, é motivo de polêmica. No entanto, de fato, não se sabe quando esse alimento começou a ser feito, como era o pão de antigamente. É estimado que o pão tenha surgido há 12.000 anos na Mesopotâmia, como disse, juntamente com o cultivo do trigo. Os pães eram feitos de farinha misturada com o fruto do carvalho. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Para ser ingerido, o pão era lavado várias vezes em água fervente e depois era assado sob pedras ou embaixo de cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 anos antes de Cristo, no Egito, onde, mais tarde, descobriram o fermento. O pão chegou à Europa em 250 anos antes de Cristo, sendo preparado em padarias, mas, com a queda do Império Romano, esses estabelecimentos fecharam e o pão teve que ser feito em casa. Somente a partir do século XII, a França começou a melhorar a produção desse alimento. E então, no século XVII, o país se destacou como centro mundial de fabricação de pães. No Brasil, o pão começou a se popularizar no século XIX, apesar de ser conhecido desde os colonizadores. Os pães feitos no Brasil eram escuros, enquanto na França ele tinha miolo branco e casca dourada. O pão francês, que tanto é usado no Brasil, não tem muito a ver com os verdadeiros pães franceses, pois a receita desse pão no Brasil
só surgiu no início do século XX e difere do pão europeu, por conter um pouco de açúcar e gordura na massa. Considerações. Existem muitos a falar a respeito do pão francês, surgindo também outros tipos de pão, pão de centeio, pão de forma, pão de queijo e outros mais. O peso de cada pãozinho tem e deve ser de 50 gramas. Devido ao uso do bromato de cálcio, muitos deles têm variação no peso, 30 gramas, 20 gramas, e assim vai, cada pão saindo fora das regras exigidas. Também houve muitas modificações com a prática da crença do ser humano em inserir na massa o bromato de cálcio para que o pão cresça e fique vistoso. Porém, essa prática é prejudicial à saúde, pois com o tempo gera o câncer. O bromato cria uma falsa impressão. É aquele velho ditado: por fora está muito bonito, porém por dentro está oco. A ganância e a ambição transformou o ser humano. Tomara que o ser humano um dia tenta se corrigir em se tratando de alimento. Tem que ser puro e saudável. Afinal, é o nosso pão de cada dia. Até a próxima, meus amigos.